desenhos na parede da minha casa. Eu não te autorizei a você a mudar nada na minha casa, mudar a porta da frente, passar para a entrada por trás. Eu não autorizei isso. O original da minha casa não era assim, não. Pega as suas coisas e vai embora. Eu não quero ver você nunca mais na minha vida. Você me envergonhou. Olha, agora todo mundo passa na rua e vê minha casa desse jeito. O que você fez? Minha honra acabou. Você transforma minha honra em vergonha. Minha casa era perfeitinha, tudo bonitinha, simplesinha. Era desse jeito que eu gostava. Eu não queria que você colocasse estrelinha. Eu não queria que você escrevesse Renfan e Arrochua na minha casa. Eu não queria nada disso. Minha casa é simplesinha. Eu quero uma coisa simples. Mas agora, eu tenho que entrar na minha casa, pisar nas fezes. Eu tenho que entrar na minha casa e ver tudo mudado, tudo diferente. Essas estrelas, esses nomes escritos na parede, eu não gosto disso. Não foi assim que eu fiz. Estão assustados com o que eu estou falando? Não estão entendendo? É o nosso Pai falando para vocês. Quando Ele deu o corpo para você, deu o corpo, o corpo e o espírito andam junto. Ele deu a casa, você é o templo, você é a morada. Tudo que você fazer na sua casa, no seu templo, você é responsável. No dia que ele voltar, ele vai falar assim: ó, você não estava satisfeito com o corpo que eu fiz para você? Se fosse para mim escrever Yahushua e Yeshua, Jesus Cristo, no seu corpo, quando você nascesse, já nasceria com isso. Entenderam o que eu falei? Nessa pequena história tem resposta para mais de 1000 perguntas. Aquele que tem o Espírito do Pai vai entender o que eu quis falar. É simples. As coisas do nosso Pai é simples. Ele deu o corpo para você. Agora eu te pergunto, você tem autorização de mudar alguma coisa? Se você entendeu uma coisa tão simples que é uma casa terrena, imagina o corpo, o templo do Espírito Santo. Porque tudo que você faz no seu corpo marca o Espírito. Quando você vai fazer uma tatuagem, qualquer coisa no corpo, você está marcando o seu Espírito também. Aí eu pergunto, nosso Pai será que se agrada disso? Será que se agrada? Será que nosso Pai fica feliz com isso? Como será que nosso Pai pensa? Olha, deu o corpo para ele e ele está mudando o que eu fiz, ele está me chamando de inútil. Ah, meu irmão, então não pode fazer transplante. Não estou falando isso. Transplante, quando você faz um transplante, você tira um coração e coloca outro coração que o nosso Pai fez. Você põe um rim, troca o rim, você coloca outro rim que o nosso Pai fez. Você faz uma transfusão de sangue, você está pegando o sangue que o nosso Pai fez e está colocando o sangue que o nosso Pai fez. Agora, uma tatuagem é inútil. Nosso Pai não fez tatuagem. Nosso Pai não fez Deus Renfan. Nosso Pai não escreveu Yahushua, Yeshua, Javé, Jesus Cristo no seu corpo. Ou Maomé, já tanto lixo que tem por aí. Israel, esses nomes diabólicos. Estou dizendo para vocês, presta bem atenção, meus irmãos. É muito sério isso. Nosso Pai deu o corpo e o templo. Não tente separar seu corpo do seu espírito, que é uma coisa só. Você nunca viu um espírito andando sozinho na rua fazendo assalto. Você nunca viu um espírito matando uma pessoa. Então, quando o mal, a pessoa usa o seu espírito para fazer o mal. E aí, depois eu vou fazer um vídeo, eu vou convidar o nosso irmão Rubens para fazer um vídeo sobre tatuagem, um vídeo sobre o inferno. E aí, eu e o irmão Rubens vamos debater, vamos convidar vários irmãos assim para assistir o Hangout. E aí a gente vai debater para a gente chegar a um bom senso. Por quê? O importante é partir o pão da vida. O importante é levar o pão da vida para as pessoas puro, sem contaminação. É muito sério isso, meus irmãos. Cuidado, se você fez tatuagem na sua vida, entra no seu quarto, tranca a porta e fala: Pai, eu fiz uma tatuagem, me perdoa, eu estava no tempo da ignorância, me perdoa. Ele vai te perdoar, meus irmãos. Agora, não pense que naquele dia, quando você morrer, vou dar um exemplo, você vai para o pó da terra, quando o nosso Pai te ressuscitar para o juízo ou para na volta do Messias, são duas ressurreições, uma na volta do Messias que estão mortos, que estão salvos, e depois na segunda
para fazer o julgamento, aí começa o julgamento, aí depois vem a segunda morte. Depois do julgamento vem a segunda morte, que é terrível. Essa é a pior de todas, é a mais assustadora de todas. Mas é claro, eu vou convidar o nosso irmão Rubens em breve. Eu só não convidei ainda, porque o horário agora da Europa são 4 horas de diferença, então é muito grande a diferença de horários. Então é muito complicado. Quando é 6 horas aí, é 10 horas da noite aqui. Quando é 8 horas aí, é meia-noite aqui, então é muito complicado os horários. Mas prestem atenção, meus irmãos. Vocês que têm tatuagem, eu não estou dizendo para vocês que vocês vão para o inferno. Se você acha que o inferno é uma sepultura, me desculpe. Me desculpe. Esse Deus é um vagabundo. Se é Yahweh, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo, Israel, é um vagabundo. Incompetente. Não praticou a justiça. É inútil. Porque eu não acho certo. Eu não acho justo um pastor evangélico vir nessa terra, nascer vagabundo, ladrão, pilantra, enganar um monte de gente, catar o dinheiro de um monte de gente, depois ele morrer e ir para a sepultura. Esse Deus que está dizendo que não existe inferno é um vagabundo, um inútil. Mas o nosso Pai não. Nosso Pai diz bem claro, para Israel e seus anjos, e para todos os que seguem eles, vão pagar. Israel, o diabo, e os seus anjos é eterno. Se vocês estão duvidando do que eu estou falando, que o lago de fogo e enxofre é o sol, cada um é cada um. Eu sei o que eu estou falando. E eu estou guardando muita coisa para mostrando para vocês mais para frente, conforme o caminhar das coisas. Estou esperando acontecer algumas coisas e começar a trazer coisas novas para vocês. Mas, é o que eu digo para vocês. Não tente separar o seu corpo do seu espírito. Porque o seu corpo e o seu espírito, um anda com o outro. O que o seu corpo fazer, ele é responsável. E tudo que o seu corpo fazer de mal, ele transfere para o espírito. Se você fazer uma tatuagem, você transfere para o seu espírito. Vai morrer, mas depois vai subir do pó da terra de novo. Do jeitinho que você morreu. Vou dar um exemplo. A pessoa que morreu, ela vai ressuscitar do jeitinho que ela morreu. O Messias morreu, ressuscitou e subiu com o corpo dele. Tanto é que o Messias comeu peixe e pão depois que ele ressuscitou. Se o corpo, se vocês acham que lá no reino do céu é espírito, um dia eu vou fazer um vídeo sobre o que é o espírito. O espírito nada mais é que um corpo igual ao nosso, muito mais avançado. Um corpo que não se contamina, um corpo que não tem doenças, um corpo perfeito. Esse é o corpo dos nossos irmãos lá no reino do céu. Ou você acha que quando os anjos, nossos irmãos, apareciam aqui na terra, eles apareciam invisíveis, fantasminha? Quando o Messias foi nascer, apareceu um anjo, era um corpo, um homem. Não era um fantasminha, camarada. Era um homem. Quando apareceu para avisar Zacarias que ele ia ter um filho, foi um anjo, era um corpo igual o nosso, só que um corpo mais evoluído, muito mais, é um corpo puro, sem pecado, limpo. Então eu digo para vocês, cuidado. Pecado? Não tenha dúvida, fazer tatuagem é pecado. Mas se você fez, está arrependido, entra no seu quarto, tranca a porta e fala, pai, eu fiz e não sabia. Você pode me perdoar? Não faça mais. E quando outra pessoa perguntar para você, você fala assim, eu me arrependo, porque meu pai me fez perfeito, bonito, perfeito, minha pele perfeita. E aí eu peguei, fiz um desenho do mundo, de coisas mundanas, e escrevi no meu corpo. Isso afetou o meu espírito. Não adianta dizer que não afeta o espírito, não. Porque o corpo e o espírito andam junto. Espero que os irmãos tenham entendido. Em breve eu estarei fazendo um convite para o nosso irmão Rubens. E aí nós vamos debater sobre essas coisas, sobre tatuagem. Ah, vai para o inferno se fez tatuagem? Eu nunca disse isso. Eu disse que se não se arrepender, o nosso pai vai falar assim, ó, eu te fiz perfeito. Você mudou por quê? Quem te autorizou? Na historinha que eu disse, tá aí, muitas coisas, muitas perguntas, muitas respostas na historinha. Uma historinha prática, simples, mas que ele tiver o Espírito do Pai, quer entender e quer se arrepender, vai entender muito bem. Então, meus irmãos, em breve eu estarei convidando nosso irmão Rubens, nós vamos fazer um debate não, vamos bater um papo geral sobre isso, num hangout. Eu e o irmão Rubens, conversando, e aí eu vou fazer umas perguntas para ele vai fazer umas perguntas para mim sobre tatuagem e sobre o inferno. Será que o inferno existe mesmo? Se não existir, então compensa montar uma igreja, roubar todo mundo e depois morrer. Aproveitar o luxo dessa terra. Então compensa.
compensa. Se não existe inferno, compensa. Se o inferno é só ir para túmulo, então vale a pena Edir Macedo comprar avião de ouro, peças de ouro no avião, Silas Malafaia, Benny Hinn, os papas da vida. Então vale a pena. Vale, se não tem lugar para pagar o mal que fez, vale a pena. Em breve estarei convidando nosso irmão Rubens e nós vamos fazer um hangout sobre o inferno, sobre a tatuagem e muitas outras coisas. Eu vou convidar ele para fazer sempre no domingo, na parte da tarde, porque o horário é muito diferente, então é meio complicado. Então os irmãos que mandaram e-mail fazendo pergunta sobre isso, tá aí. Pare, pense e analisem. O corpo e o espírito andam junto. Você nunca viu um espírito ir num banco roubar um banco. Você nunca viu um espírito ir matar alguém. O espírito e o corpo andam junto. Tudo que você faz, um transmite para o outro. Não tem como separar. Não separe isso, porque um transmite para o outro. A carne, quando o Messias diz que a carne morre e vai nascer uma nova, para aqueles que entenderam isso, é fácil de entender. Cuidado. Porque para você praticar o mal, o pecado, você precisa usar seu espírito e seu corpo. Eles andam junto, não esqueçam disso. Eles andam junto. Mas, se vocês querem entender, leia, assista o vídeo 1, 2, 3 vezes, que aí a mente vai abrir e vocês vão entender muita coisa. Muito em breve estarei convidando nosso irmão Rubens para fazer os vídeos sobre tatuagem, sobre o inferno e muitas outras coisas. Eu acho que está na hora de voltar, porque eu estou vendo que muitos e-mails, não só para mim, que eu acho que o irmão Rubens também recebe muitos e-mails, e eu acho que nós fazendo uns hangout agora, explicando às pessoas, muita gente está saindo do sistema religioso, estão muito confusa. Eu acho que está na hora de eu e o irmão Rubens fazer vários hangouts para explicar às pessoas, e aí vamos ver se eu e o irmão Rubens entra num entendimento, e aí todos nós tornamos uma só carne no nosso Pai e no nosso Rei, nosso Messias.